Olá, olá, boa noite. Esperar a Patrícia entrar aqui pra gente chamar ela. Essa live vai ficar gravada no nosso Instagram. A Patrícia aqui, vou mandar o convite para ela. Olá, Patrícia! Oi, tá me ouvindo? Tá me vendo certinho? Tô sim, tá me ouvindo e me vendo certinho? Certinho. Legal, eu falei que eu vou deixar essa live salva no nosso Instagram, tá? Deixa eu endireitar aqui a minha câmera, para que fique também disponível, né, para as pessoas que não puderem acompanhar agora com a gente, assistir depois lá no nosso Instagram, deixar salvo lá, tá bom? Assim, ótimo. Só um Legal, minutinho. tá. Deixou quem estiver já aí acompanhando a live e quiser compartilhar com outras pessoas, tem um aviãozinho aí, vocês podem clicar. A gente vai falar sobre um tema extremamente importante, um tema bem atual, né? Então, se você acha interessante compartilhar com alguém sobre esse tema, tem um aviãozinho aí, manda para quem vocês quiserem, para poder participar com a gente aqui, tá bom? Patrícia, eu queria primeiramente agradecer, né, por você ter aceitado o convite. É a primeira live que a gente faz aqui no nosso escritório, né, no Instagram do nosso escritório. E a intenção é essa, trazer assuntos relevantes, né, para quem acompanha o nosso perfil. Acredito também que seja um tema bem interessante para você, né, na sua área, né, como psicóloga. É um tema que tem muita gente que não conhece, né, a síndrome de burnout. Tem muita gente que também conhece, mas não sabe as consequências jurídicas e psicológicas, né? Então a gente vai fazer uma live aqui bem dinâmica, né? Eu tenho algumas perguntinhas também para fazer para você. E também, quem tiver alguma pergunta, quiser colocar alguma questão aí embaixo, pode comentar que a gente vai respondendo assim que possível, né? Então, Patrícia, primeiramente eu acho interessante você trazer para a gente, né, em suas palavras, de forma, uma síntese, né, o que é a síndrome de burnout que você pode estar trazendo para a gente. Claro, primeiro quero agradecer, né, a você pelo convite, ao escritório também, ao CP, para toda a equipe, recepção. Realmente é um tema muito pertinente, é um tema que é muito atual, né? A gente vive muito isso enquanto empresa, né? Você Uhum, também vai trazer para a gente, enquanto a parte jurídica, né? É muito importante a tratativa e a explicação mesmo do que realmente se trata, né? uhum, Eu gostaria de começar contando para vocês um pouquinho do que se trata, né? Como uhum, que foi criado o próprio termo, né? É, uhum, ele, ele nasceu na década de 70 por um psicólogo, Herbert Freudenberg. Esse psicólogo ele veio de Frankfurt, Alemanha, e ele foi para os Estados Unidos tentar a vida. Né? Ele foi para os Estados uhum, Unidos tentar a vida e lá ele chegou, passou uns perrengues assim, sabe? Ficou em situação de rua, teve que ficar em abrigos, até se reestruturar ali na vida, né? E conseguir seguir o caminho dele. Depois de formado, ele conseguiu fazer doutorado, cresceu profissionalmente e abriu a sua clínica, o seu consultório. E tinha uma demanda interna, assim, até mesmo para ajudar as pessoas. Para ajudar essas pessoas que estavam em situação de rua, né? Que eram usuários de uhum, drogas, que foram até mesmo, assim, pessoas que ele simpatizou enquanto ele esteve ali naquela situação, né? E ele ele abriu seu consultório particular, e abriu também uma clínica grátis, né? Para atendimento e apoio dessas pessoas que estivessem em situação de rua ou que precisassem de atendimento de forma gratuita. uhum, E assim, é bem interessante contar porque foi uma experiência própria, né? Foi uma experiência dele. uhum, Tudo isso, tudo em relação ao burnout foi criado em condição que ele viveu. Foi uma percepção que ele teve, porque assim, ele começou a ficar muito cansado. Porque aham, ele trabalhava de segunda a segunda, mais de 10 horas por dia, né? Não tinha folga,
né? Quando não estava ali no seu consultório particular, ele estava ali ajudando as outras pessoas na sua clínica gratuita, né? E ele foi percebendo que isso estava o afetando, ele estava ficando exausto. E afetando também a sua equipe, que também simpatizavam do mesmo objetivo dele, né? Do mesmo sonho dele em ajudar as pessoas. Uhum. E a equipe também começou a ficar exausta. Começaram a ficar apáticos, começaram a ficar depressivos, né, deprimidos, o rendimento caiu. E começaram a surgir transtornos ligados à ansiedade. E ele começou a investigar isso. Né? Ele era psicólogo, estudioso da área. E ele começou a entender, né, tentando entender esses sintomas que estava acontecendo ali com essas pessoas. E é bem interessante que ele precisava de um nome para isso. Né? A gente precisa batizar aquela situação. Ele tinha muito contato com pessoas que usavam drogas, né? Que tinham esse contato. E eles tinham uma gíria ali na rua, que eles falavam assim que, ao utilizar a droga, né? Ao usar a droga, eles, to burn, eles queimavam. Né? Então, era uma energia assim que queimava. Daí, a forma que ele usou para denominar a síndrome, ele falou assim, é o oposto, né? Na verdade, eu não tô queimando, né? Eu tô me apagando, né? Então, é o burnout, é se apagar. Né? Então, imagina um fósforo. Né? Imagina um fósforo. Ele tá aceso na chama, né? Daqui a pouco, ele se esgota, ele se apaga, né? É o burnout. Então, ele cunhou esse título para esse esgotamento. Né? Então, a síndrome de burnout é esse esgotamento ligado, né, o esgotamento profissional. Tá? É uma situação de esgotamento muito intimamente ligada com a condição do trabalho, do trabalhador. Né? Ela se origina no ambiente de trabalho e isso pode ser originado por diversos contextos. Pode ser ligado à cultura organizacional, às atribuições do cargo que às vezes não estão ligadas ao perfil desse candidato ou ao perfil desse colaborador que ali está. Né? Injustiças do trabalho. A remuneração, às vezes, às vezes não está de acordo. Às vezes recebe muitas atividades ou muitas responsabilidades por uma remuneração que não condiz. A falta de suporte, a falta de apoio, a falta de colaborador para apoiar ali, né? Problemas de comunicação ali entre a equipe, né? Até mesmo os líderes, né? Falta de liderança, falta de gestão para apoiar essas pessoas. Uma pressão exacerbada ali no ambiente, né? Ou até mesmo da pessoa, né? Com ela mesma. Uma competitividade. Então, tudo isso pode estimular, né? Pode gerar esse impacto. E o interessante da síndrome, né, que ela entrou para o CID, né, como uma doença ocupacional agora em 2020. Né? Agora em 2020 isso. Entrou no grupo 5. Então, tem aumentado o índice, né, de estatístico. Porque então agora ela faz parte, né, do rol das doenças. Então, Patrícia, foi interessante, eu não sabia da história, como você contou, do surgimento, né, dessa nomenclatura e tudo mais, foi bem interessante, não conhecia. E assim, puxando o gancho, né, a gente falando síndrome de burnout, então é essa estafa profissional, né, essa estafa, esse excesso de trabalho, enfim, que vem causando, né, sintomas, né, por conta desse trabalho. Então, assim, puxando esse gancho, Patrícia, quais são, assim, os primeiros sinais de alerta que você acredita que o trabalhador ele pode ter, assim, que ele possa estar procurando uma ajuda? Quais são os primeiros sinais que esse trabalhador começa a ter no ambiente laborativo? Acaba sendo uma síndrome silenciosa. Né? Ela é silenciosa. Ela existem estágios para a gente delimitar. Vou até contar um pouco dos estágios. Mas, às vezes, nem transitem nesses estágios, já vai direto para um esgotamento. Né? Então, acho que vale a pena eu explicar um pouco como funciona, porque esses estágios, porque às vezes pode ser um alerta, realmente, para quem estiver assistindo agora ou depois, né? Sim. Então, o primeiro contexto é uma necessidade de aprovação. A pessoa, ela fica com essa necessidade de uma ambição além da conta, sabe? Ela quer provar o seu valor, ela quer provar o seu valor para si mesma, para seus colegas, para sua equipe, né? E ela quer ser valorizada, né? Então, ela começa nessa necessidade de buscar essa aprovação a todo tempo.
E essa aprovação, ela estimula e motiva a muitos outros contextos, né? Ela começa, por exemplo, na segunda situação, né, num segundo estágio, a um excesso de trabalho. Porque, para mostrar minha competência, eu começo a abraçar coisas além do que eu tenho, né? Além do meu escopo de trabalho. Começa a se exigir muito de si, né? Fica ali numa situação de que não sabe falar não, né? Não consegue falar não para as outras pessoas, né? Para os outros colaboradores. E as pessoas vão te passando atividades e você vai falando, vai pegando, né? Vai só aumentando o seu rol de atividades e o seu nível de exigência crescendo, né? E tanto que também uma falta de limite, né? É uma falta de limite muito grande, porque daí as pessoas começam a não conseguir falar mais não conseguir mais impor uma situação. E vai pegando todas as atividades e acaba que sobrecarrega, né? Sobrecarrega e muitas vezes atividades que não estão nem dentro do seu escopo, que a pessoa precisa aprender do zero para então exercer, para então efetuar. Outro ponto também começa a deixar as suas necessidades pessoais de lado, né? Porque para dar conta de tudo isso, muitas vezes a pessoa tem que almoçar ali na frente do computador. Né? Tem que almoçar fazendo atividade. Às vezes não dorme, ou dorme-se muito mal, ou dorme-se muito pouco. Né? Porque os pensamentos estão ali, né? Acompanhando. Na hora de deitar e dormir, às vezes não consegue, porque sabe a quantidade de coisa que vai ter que dar conta no outro dia. Né? E às vezes já quer adiantar, já quer chegar cedo. Às vezes é a primeira a chegar, a última a sair. Né? Às vezes é sábado, domingo, segunda, né? E começa nessa condição. E a pessoa foge do sintoma. Ela começa a não se perceber mais, né? Porque ela tá tão focada enquanto pessoa no profissional, profissional, que ela esquece até de perceber quem ela é, né? Começa uma inversão também de valores, tá? Por exemplo, numa situação assim de... Antes eu achava que realmente a gente tinha que respeitar um horário de descanso do funcionário, sei lá, 30 minutos, 1 hora para comer, né, para almoçar. E depois que eu tô nessa ânsia de trabalho, eu começo a ter que almoçar ali em frente ao meu notebook. E eu começo a julgar as pessoas que não fazem isso, igual a mim, né? Daí começa uma inversão, começa uma negação do problema, né? Começa a ter uma percepção diferente do dia a dia em si até, né? Do trabalho, né? Porque se existe esse horário de descanso, porque ele é previsto em lei, por quê? Porque é preciso. Né? A pessoa precisa desse tempo para almoçar, para fazer suas coisas, né? Então, ela começa até a inverter os valores, né? Há uma mudança de comportamento, né? A pessoa começa a se afastar, começa a se retrair. E chega numa situação onde você fica tendo uma situação assim de despersonalização, onde você perde o contato consigo mesma. Você fica tão focada em produzir, em entregar, em ser a melhor não só para os outros, para a equipe, mas para si mesmo, que você esquece quem você é. Né? E isso causa um vazio, né? Causa um vazio interno, onde as pessoas começam a buscar, tentar preencher esse vazio através da compulsão alimentar, às vezes em relações sexuais, às vezes em consumo e vício de álcool, drogas. Né? E aí que bate uma dúvida muito próxima em relação à depressão. Né? Porque esse vazio interno está muito próximo à depressão também. Né? Ele remete muito. Então a pessoa fica deprimida, né? Porque está com falta de si. Só existe ela enquanto profissão. Ela como amiga já não existe mais. Ela como esposa, mãe, não existe mais, porque ela só é profissional. Ela só tem valor enquanto profissional. Né? E aí a síndrome de burnout, né, só sintetizando, é esse colapso. A pessoa se esgota, ela chega num ápice de total esgotamento mental, físico, que a deixa incapacitada para trabalhar. Ela não quer mais ouvir falar de trabalho. Né? Chega num tempo que ela não quer mais ouvir. E é preciso, muitas vezes, se afastar. Né? Na verdade, é super indicado o afastamento do escritório, o afastamento do trabalho. Passar para psicólogo, para psiquiatras, muitas vezes. Porque muita manifestação física, como taquicardia, crise de pânico, a sudorese, tudo impacta até no físico. Entendi. Legal, Patrícia. Aqui, pelo menos a gente já traçou, né, assim,
os principais sinais de alerta, né? Como você falou, é silencioso, né? E vai vindo, porque assim, quando a gente começa a trabalhar numa empresa ou algo do tipo, a gente quer dar o nosso melhor, né? O tempo todo, quer atender a demanda, né? O tempo todo. Então, assim, eu já vou até, se me permite, puxar um gancho um pouco para o jurídico agora. Já que você trouxe aí os sinais de alerta, eu acho interessante a gente abordar, né? Quais são as consequências jurídicas daquele profissional que foi diagnosticado, né, com a síndrome de burnout, né? Tem lá o seu relatório do psiquiatra, tem, por exemplo, também o relatório do seu psicólogo, né? E foi diagnosticado com a síndrome de burnout, né? É interessante, então, a gente trazer algumas questões na visão jurídica trabalhista, né, que é minha área de atuação, para as pessoas entenderem também quais são as consequências jurídicas, então, sobre a síndrome de burnout, já que é hoje considerada uma doença ocupacional, né? Então, primeiramente, a gente tem que entender que a síndrome de burnout ela é considerada como uma doença ocupacional, né? Então, é uma doença do trabalho. Igualmente, tem que ser analisada igualmente ao acidente de trabalho. Sim. Né? E é incapacitante, então, né? Incapacitante. Incapacitante. Então, se o trabalhador receber um relatório do seu psiquiatra, está passando sessões de terapia, foi diagnosticado com uma síndrome de burnout, né? A gente tem a doença ocupacional aí. E quais são as consequências jurídicas? O que tem que se fazer a partir de então, né? A partir do momento que ele está incapacitado para o trabalho, né? Ele tem que se afastar, né? Porque se ele ficar naquele ambiente, só vai trazer pioras para ele. Então, ele precisa se recuperar. Precisa passar por terapia, precisa, né? Alguns casos até tem medicações, né? Então, via de regra, o INSS, né, tem o afastamento pelo INSS, né? Primeiramente, tem que entender que tem o benefício auxílio-doença B31 e auxílio-doença B91. É 91 quando é acidente de trabalho, doença ocupacional. Então, é interessante esse trabalhador se afastar pelo B91, porque daí assim a empresa continua pagando o fundo de garantia, continua tendo os recolhimentos previdenciários e ele fica afastado, né, das suas atividades até a sua recuperação, né? Agora, trazendo um pouco para o trabalhista em si, né, quais são os direitos dele? Quando ele fica afastado mais de 15 dias, que geralmente é o caso, demora, às vezes é um tratamento mais prolongado, quando ele retorna ao trabalho, ele tem uma estabilidade de emprego de 12 meses. Ele não pode ser mandado embora dentro desses 12 meses. Se porventura ele for mandado embora antes dessa estabilidade de 12 meses, ele pode pedir na Justiça do Trabalho todos esses salários desses 12 meses, que ele tem estabilidade de emprego por conta da doença ocupacional, né? E assim, um assunto bem interessante também no jurídico trabalhista que acontece muito é a rescisão indireta. É o pedido de desligamento, porque assim, aquele trabalhador não quer pedir as contas, ele não suporta aquele ambiente mais, digamos assim, não aguenta mais trabalhar naquela atividade. Mas ele também não quer pedir conta. Porque se ele pedir conta, ele não vai sacar o fundo de garantia, ele não tem a multa de 40% do fundo de garantia, perde o seguro-desemprego, perde, né, muitas vezes o aviso prévio, então ele perde alguns direitos. Então o que ele faz? Geralmente procura um advogado trabalhista para auxiliar, né? E o advogado trabalhista fala, olha, tem a rescisão indireta, que é o quê? Você entrar na Justiça do Trabalho, pleiteando a rescisão indireta para garantir os seus direitos. A rescisão indireta é quando a empresa dá motivos para aquele desligamento. É como se a empresa estivesse mandando embora. Porque como não tem como ele ficar mais naquele ambiente laborativo, por consequência do seu trabalho em si, ele tem o direito de se desligar sem que perca seus direitos. Então, ele pode estar entrando com uma reclamação trabalhista com pedido de rescisão indireta, né? E conjuntamente, né, ficando comprovado, se ele quiser entrar também com dano material e dano moral, também são pedidos que quem sofre com a síndrome de burnout traz no seu processo trabalhista, na sua reclamação trabalhista. Que é o quê? O dano material, ele pode pedir ali para a empresa ressarcir os gastos que ele teve com sessão de terapia, né? Os gastos que ele teve com medicamento, com psiquiatra. Então, ele pode pedir para a empresa restituir esses gastos, ressarcir esses gastos. Por conta de que é uma doença ocupacional, a empresa basicamente causou isso nesse funcionário, então a empresa tem que ressarcir com todos os gastos que aquele trabalhador teve. Então, ele pede esse dano material dentro da sua ação. Além do dano material por conta de gastos, ressarcimento que ele pode estar pedindo, é também uma pensão, um salário por conta da função inabilitada.
Tem casos de síndrome de burnout tão grave, como o exemplo que o Douglas citou, nos casos de enfermeiros, por exemplo, que ele nunca mais vai conseguir voltar naquele local de trabalho, ele nunca mais vai conseguir atuar como enfermeiro, isso existe. Né? Às vezes a pessoa acha, ignora esse fato, mas isso existe. Aí você fala assim, a pessoa, de tanto estresse psicológico que causou dentro do ambiente de trabalho, ele nunca mais vai conseguir desempenhar aquela função de enfermeiro como antes desempenhava. Se isso ficar caracterizado no processo, ele tem direito de ganhar uma pensão daquela empresa por conta da atividade que ele ficou inabilitado. Né? Então ele vai passar por uma perícia médica na Justiça do Trabalho, que vai apontar qual que é o percentual de perda da capacidade dele para a função que ele desempenhava. Foi quanto? Foi 50%? 60%? 100%? E a partir de então o juiz pode arbitrar que a empresa pague essa pensão mensal para esse funcionário por conta dos danos causados. Então, além, né, a respeito do dano material por conta de ressarcimento, tem essa questão também do pensionamento. Né? Pode ser que seja de forma temporária, vai pagar essa pensão até que ele se recupere, por exemplo. Aí ele vai passar por sessões de terapia, vai passar por médico psiquiatra, vai fazer uso de medicações. Aí estabilizou, conseguiu, foi uma doença realmente temporária, conseguiu voltar ao trabalho, aí aquele pensionamento acaba, digamos assim, aí aquele pensionamento acaba. Então, além então dessa questão da reação direta, dos danos materiais, também tem os danos morais. Né? Se a empresa causou, né, a síndrome de burnout, né, então ela também tem que indenizar aquele funcionário de forma extrapatrimonial, pagar a ele os danos morais sofridos. Né? Então, assim, via de regra, as consequências jurídicas que nós podemos traçar aqui, a princípio, são essas. Né? Para as pessoas começar a compreender, eu não quero pedir demissão porque eu vou perder meus direitos. Não, vamos analisar o caso. Aqui é síndrome de burnout, nós temos relatórios médicos, nós temos o psicólogo, psiquiatra, você foi diagnosticado, você está de licença do INSS. Então, aqui nós podemos, se você não consegue mais voltar a trabalhar, se você não quer mais voltar a trabalhar, a gente pode estudar o caso de uma rescisão direta. Então, começamos por aí e dentro desse processo envolve essas outras questões que eu citei aqui. Deu para compreender legal, Paty, sobre esse ponto? Deu muito. É muito interessante que, como o jurídico está preparado, né? Está alinhado realmente em cooperar, em ajudar e amparar esse profissional, esse colaborador que está passando por essa situação. Porque, assim, enquanto empresas, no dia a dia ali das empresas, a gente percebe que existe ainda muita dificuldade de entendimento a respeito do tema. Né? As pessoas proporcionam um ambiente que não é adequado, muitas vezes, para o colaborador. Né? Não tem essa preocupação em gerar um bem-estar, uma qualidade de vida, oportunidade de crescimento e valorização daquele funcionário. Né? Então, entender esse lado do jurídico, para mim, é muito interessante, porque me dá até um pouco de fé de uma melhora. Porque enquanto empresas, né, os profissionais de psicologia, de RH, têm trabalhado muito com isso, né? Tem trazido muito disso. Mas é uma mudança de cultura também, porque existe muito estigma, né? Existe muito estigma. A depressão, por muito tempo, né? Qualquer coisa, né? Aguenta aí, já passa, né? E é uma situação que acomete, incapacita a pessoa, ela não consegue. Realmente, as pessoas não voltam para aquele lugar. Cria uma condição de aversão, né? De desespero, de pânico de estar naquela situação. Né? Então, respeitar o funcionário, o colaborador, a pessoa, o ser humano, nessa situação, né? É o que faz toda essa diferença. Sim. E é interessante né, apontar os direitos, né, as consequências jurídicas, mas também, né, quando for entrar com uma ação, né, o trabalhador procurar um advogado trabalhista para saber como que funciona, conjuntamente com o relatório médico, conjuntamente com o relatório do psicólogo, né, todo o acompanhamento médico, a síndrome de burnout está instaurada no relatório médico, é interessante o advogado levar aos autos também o que talvez desencadeou isso e fazer uma prova disso. Como, por exemplo, posso citar aqui, eu trouxe até aqui, quais são os motivos mais recorrentes que causam a síndrome. Na Justiça do Trabalho, o que a gente pode ver, né? As causas mais recorrentes que a gente pode ver. O excesso de horas extras, né? Ele pode causar a síndrome de burnout. O acúmulo de funções. Então, você foi contratado para uma atividade X,
Aí a empresa te deu a atividade Y, a atividade Z, a atividade W, o acúmulo exagerado de funções, né? Isso pode, de uma forma silenciosa, causar esse estresse no funcionário, né? E vir a cometer ali a síndrome de burnout. O excesso de trabalho, que diferencia do acúmulo de função, porque daí o excesso de trabalho, você está fazendo a atividade para a qual você foi contratado, mas está fazendo de uma forma discrepante, está fazendo muito, né? Uhum. De repente, aquela empresa precisa contratar mais um funcionário para ajudar, mais 2, mais 3 funcionários. E o que acontece muitas vezes, coloca todo aquele trabalho em um único funcionário só. Então, o excesso de trabalho traz essa estafa mental e aos pouquinhos vai esgotando mentalmente, né? A pressão ou perseguição do superior hierárquico, isso acontece muito. Então, o que as pessoas têm que entender? O trabalhador, ele é hipossuficiente na relação. Ele recebe ordens, ele está ali para cumprir ordens, via de regra, é assim que funciona. Então, se ele recebe ordens do seu superior, ele tem que cumprir, né? Mas aí acontece, às vezes tem aquela perseguição pessoal do supervisor, né, do superior hierárquico, né? Então, isso começa a ficar um cunho meio que pessoal, né? E essa pressão de cobrança o tempo todo, né? São causas também, motivos que podem trazer, né? Além da cobrança de metas inatingíveis ou desproporcionais, acho que você citou no comecinho também, tem muitas empresas que cobram metas inatingíveis, desproporcionais. Você vê, assim, empresas de consórcio, os próprios bancários também sofrem muito essa questão de meta inatingível, meta desproporcional, às vezes, com a época do ano. Tem muitas empresas, por exemplo, do comércio, que tem épocas do ano que vende menos, outras vende mais. E, às vezes, aquele funcionário, a empresa continua cobrando daquele funcionário metas totalmente inatingíveis naquele mês, naquele período do ano, né? E o funcionário está ali, correndo atrás, querendo bater meta, ele nem percebe o quão isso está fazendo mal para ele, né? E ele também, a questão de meta, geralmente tem as comissões por trás, e ele também recebe né, as comissões. Então, ele está correndo atrás, aí tem a pressão ali do superior, as metas para alcançar. Então, são motivos também que podem vir acarretar a síndrome de burnout. O próprio assédio moral, né, que tem em muitas empresas. O ambiente de trabalho tóxico também tem questões em processos que o ambiente de trabalho relata um ambiente de trabalho tóxico. Seja em questões mesmo de higiene do ambiente em si, mas também todo aquele corpo empregatício ali que faz parte, sabe? Às vezes um funcionário que faz piadas de mau gosto o tempo todo, fica apelidando aquele funcionário, né? Tem brincadeirinhas de mau gosto ali no ambiente laborativo. O ambiente tóxico ali, você não quer... Aquele funcionário começa a ir trabalhar já sem vontade, não quer estar ali do lado daqueles colegas de trabalho, por conta de piadinhas, ou o próprio assédio moral sofrido, né? Então, esse ambiente tóxico também pode vir ser um dos motivos para acarretar a síndrome de burnout, né? E como você falou também, a questão de atribuição de atividade técnica incompatível, né? Às vezes a pessoa foi contratada para executar determinada atividade, ele até passa ali às vezes por um treinamento, uma integração, mas às vezes ele não compreendeu como que executa aquela atividade de forma 100%. Aí o que ele vai fazer? Ele vai se cobrar para poder aprender como executar aquilo, vai causar um estresse, ele vai estar executando uma atividade técnica incompatível para ele, né? E isso daí geralmente pode acarretar também esse estresse, essa síndrome de burnout. Então, assim, são exemplos, né, que são os motivos mais recorrentes, que junto com o laudo médico, psiquiatra, psicólogo, a gente também fazer prova na Justiça do Trabalho, né, do que talvez possa estar causando isso. É uma perseguição? É um assédio moral? É acúmulo de função? Né? E fazer prova por meio de testemunha, mensagens do WhatsApp, áudios, enfim, para corroborar, né, conjuntamente com os laudos médicos que estão no processo. Né? E são só exemplos que eu posso trazer aqui. São muitos, né? São muitas coisas que podem gerar esse impacto, né? Algo que você falou ali que é muito importante é que muita gente confunde também estar estressado, né? Estar deprimido e estar em uma situação de síndrome de burnout, né? Existem níveis, existem um processo, né? O estar estressado, a gente fica estressado com determinada situação, né? É uma resposta fisiológica, automática do nosso corpo, né? Determinada circunstância, até mesmo com um ajuste comportamental, a gente se estressa
e, e depois passa, né? Aham. Esfria a cabeça e aquilo passa. O estresse agudo, né, é quando a gente começa passar por determinadas situações constantemente, né, e aquilo se torna, a gente acaba maximizando algumas situações. Então, em determinada situação, tudo se vira um estresse, né? O nosso olhar se muda para a vida, né? Tudo é um estresse. E isso se torna em relação mais voltada para o estresse agudo, né? Agora, a depressão é uma doença psiquiátrica, né? Ela é crônica, ela pode se iniciar, sim, no ambiente de trabalho, mas ela não está unicamente ligada ao ambiente de trabalho, né? Ela está voltada aos contextos da vida, né? Até mesmo enquanto a vida em relação a si mesmo, né? E afeta todas as idades, todas as situações, em todas as culturas, né? Agora, o burnout está intimamente ligado ao trabalho. Ele se origina ali, né? Ali que gatilha, ali que desperta, né? São as condições atreladas à atividade laboral, à situação enquanto empresa, né? Ao local de trabalho, ou até mesmo, como você falou, as relações ali interpessoais, né? Está ligado ao trabalho. Então, aquilo desperta, né? Na pessoa, essas condições, esses contextos que nós falamos, né? Que estão muito ligados, que podem podem ligar e chegar até a síndrome de burnout, mas se origina, né? Se origina ali no ambiente de trabalho. Então, acho que é válido a gente pensar, porque assim, quando se começa a tratar muito de um tema, né? Se a gente não tem muito acesso à informação, ou se então tem muito acesso à informação também, né? Você começa a achar que você tem tudo, né? Se a gente for ler a bula de um remédio, a gente acha que a gente vai ter tudo. Acaba confundindo entre eles, né? Sim. Se a gente joga no Google que a gente tá com, sei lá, com taquicardia, a gente tá infartando, né? E pode não ser, né? Às vezes é uma ansiedade, às vezes sim. Às vezes é uma questão momentânea, né? E a síndrome de burnout já se diferencia por aí também, né? Sim. Que não é uma questão momentânea que amanhã, eu vou passar aqui em 10 sessões de terapia, vou tomar um remédio aqui por um mês. Não, não é assim, né? Sim. Porque daí você vai voltar para aquele ambiente de trabalho que tá te causando esse estresse, que tá te causando a síndrome de burnout. Então você basicamente não é do dia para a noite, né? Não é em um mês que você vai ficar curado, né? Então é todo um processo, né? E até mesmo da pessoa entender, né? Como que aconteceu, por que aconteceu. Porque às vezes a pessoa vai passando por isso, né? E é silencioso. Eu chego ali no final, enquanto eu já estou estafada, já estou esgotada, já estou exausta, né? E eu não sei nem o que me acometeu, né? O que me atropelou, né? Eu não sei o que aconteceu, né? Onde se deu isso, né? Então, é uma autopercepção, uma autoanálise que a gente precisa fazer, né? Constantemente. As pessoas precisam se analisar, se olhar, né? Entender o que está acontecendo e não somente reagir quando já estiver, né, passando por tudo, né? Quando já chegou no final do estágio, né? Então, pertence também a análise, né? Constante de si. E você teria, assim, Patrícia, assim, como que a gente, no ponto de vista assim, psicológico, como que a gente pode evitar ou prevenir, assim, a síndrome de burnout? Você tem algo a dizer sobre isso? Sim. Eu acho que é importante no ambiente de trabalho a gente conhecer aquela cultura daquela empresa, conhecer as pessoas que a gente está entrando, né? Muitas vezes a gente é colocado no lugar por necessidade, a gente precisa se adequar às regras, né? Mas a gente precisa entender também os nossos limites. A gente precisa também se priorizar. O primeiro amor é conosco, né? O amor próprio, né? É consigo. O primeiro respeito, a gente espera muito respeito dos outros, mas muitas vezes a gente não se respeita. Né? Então a gente precisa se respeitar. Talvez com acúmulo de tarefas, definir prioridades, né? Definir suas tarefas, fazer listas para se organizar, né? Não pegar a demanda além do que pode. É se enxergar, enxergar os seus limites, né? Enxergar aquilo que você dá conta, que você pode naquele momento. É claro que enxergar limites não está ligado aos desafios. A gente precisa sempre se desafiar e sair da zona de conforto, sim. Mas não a todo instante, não a toda hora, né? Senão isso gera uma falta de respeito com a gente mesmo. Senão a gente está sempre, né, numa condição de desenvolvimento e... Eu mesma preciso prestar atenção nisso. Você sabia que muitos advogados, né? Então, assim como os médicos, os enfermeiros, vocês trabalham muito com prazos, né?
prazos, metas, pressão dos clientes, natural, né? Como é é que do tá no cliente, processo? Porque a gente, como advogada, sim, a gente tem o nosso trabalho, a gente cumpre nossos prazos, mas a gente depende de uma sentença do juiz, a gente depende do cartório, um expedir, uma notificação. Então, a gente depende de terceiros também para o processo movimentar. Sim. Então, querendo ou não, isso acaba causando estresse, porque a gente depende de algo que a gente, às vezes, não pode fazer nada. A gente depende do jurídico em si. Então, é mais por essa linha de raciocínio aí. E como que fica a ansiedade nisso, né? Porque daí você tá com o negócio parado ali, você precisa andar, as pessoas estão te cobrando, você tá dependendo de alguém, né? E isso vai gerando um movimento ali, né? E é importante que entender também que o controle, né? Nem tudo tá na nossa mão. Né? Tem coisa que a gente precisa realmente esperar, tem coisa que tem tempo para isso, tem coisa que não é agora, tem coisa que a gente precisa se adaptar às situações e repassar isso para quem estiver cobrando, né? Eu acho que é muito importante também em relação a essas questões que levam à síndrome, né? É a pessoa falar, precisa verbalizar. Ela não pode sofrer calada. Né? Ela passar por aquela situação calada. Porque chega um momento que você começa a se anular tanto que o sintoma toma conta, né? Que a situação toma conta. Então, é se analisar, verbalizar, comunicar, falar, né? O que está passando. Quando não consegue realizar algo, não consigo, não dou conta, né? Agora não dá. É entender os seus limites, né? E esquecer isso de culpa, sabe? A gente precisa gerar uma condição de crescimento, mas a gente não pode se culpar quando não consegue fazer algo. Nós temos limites. Né? Nós temos... chegamos a uma situação e precisamos entender o nosso topo, né? Até então. Depois a gente se desenvolve, desafoga uma atividade, pega mais outra, né? Mas entender que a gente temos limites. Nós temos atitudes heróicas, né? Mas não somos heróis a todo tempo, né? Então, entender, acho que a grande questão é essa, se entender e se perceber em todo o percurso. Que são questões que a gente pode estar evitando, né? Isso do ponto de vista psicológico. Agora, sim, o que eu posso dizer, como evitar ou prevenir, né, a síndrome de burnout do ponto de vista jurídico, né? Acho que um pouco, né, estranho trazer isso, né? Mas eu acredito, assim, que a gente tem que ter um pouco de transparência do funcionário com a empresa em si. Algumas empresas, você nem sabe quem que é seu chefe, sabe nem quem que é seu patrão. Nessas empresas grandes, então você tem que se reportar ao seu superior, ao gerente, ao supervisor, ao encarregado, né? Então, às vezes, né? Agora, as pequenas empresas, a gente até sabe quem que é o patrão, né? Quem que é o meu empregador, tem uma relação, um afeto, né? Uma relação mais próxima, né? Mas o que a gente tem que ser transparente no nosso dia a dia laborativo. Então, assim, se você está se sentindo, né, insatisfeito com alguma situação no seu trabalho, está vendo que não está tendo ânimo para ir ao trabalho, você já tá, a equipe não está legal, tá aquele ambiente tóxico, tá fazendo muitas horas extras, tá difícil, tá sobrecarregado, tá estafante, não deixar isso levar por muito tempo, se arrastar, né? Como você falou, dá conta, eu tenho que cumprir meta, eu fui contratada para isso. Não, calma, respira, tenta ser transparente, fala com o seu superior, tenta levar isso ao RH. O que é muito interessante, algumas empresas têm canal de denúncia, canal que você pode estar registrando, pode ser de forma anônima primeiro. Às vezes o trabalhador é complicado, como eu falei, ele é hipossuficiente na relação. Então ele fala assim, se eu reclamar, meu patrão vai mandar eu embora. Geralmente isso acontece mesmo, infelizmente acontece. Ah, não, eu não posso reclamar, doutora, porque se eu reclamar, meu patrão vai mandar eu embora. Se eu falar que eu não vou cumprir a extra, mas calma, aqui é uma situação mais séria. A gente está falando de uma situação extremamente séria. Ainda mais quem já foi diagnosticado, mas a gente está falando de evitar, de prevenir. Então, levar, por exemplo, ao RH, né, comunicar ao seu superior hierárquico, né, sobre a questão do desgaste físico que está causando. Então, assim, o que pode... nossa, olha, eu não estou feliz nesse ambiente laborativo, nesse setor. O que você pode fazer para me ajudar? Porque eu não estou feliz, eu gosto de trabalhar nessa empresa, mas infelizmente eu não estou tendo ânimo. Você não pode trocar o de turno? Você não pode trocar o de setor? Eu não posso trabalhar naquela mesa ao invés de trabalhar nessa mesa de cá, do lado dessa moça, desse rapaz. Então, assim, ter um pouco de transparência com a empresa, com o seu superior, para ver se pode estar fazendo alguma coisa. Para que não espere estourar, né, virar um estresse de forma incontrolada,
né? Que daí, se diagnosticar ali, no caso, a síndrome de burnout, aí vai ficar difícil você permanecer naquele ambiente, porque você precisa se tratar, né? Então, do ponto de vista jurídico, para evitar e prevenir, seria mais essas questões de você ter a transparência com o seu superior ou com o seu patrão de fato, né? Jogar real mesmo ali o que está acontecendo no dia a dia, para evitar com que isso agrave com o tempo, né? Então, eu acho importante começar desde o início ter essa transparência, a fim de evitar mesmo, Patrícia. Então, sim, é o que a gente pode estar falando ali do nosso ponto de vista mais jurídico, sabe? Sim. É interessante porque quando você fala que o colaborador ele é hipossuficiente, quer dizer que ele é o lado fraco da relação, né? Isso. E as pessoas, elas chegam numa situação enquanto o RH tem medo do RH. É. Tá? As pessoas geralmente têm medo do RH, porque acham que o RH está ali a favor da empresa. E assim, um RH estruturado, um RH que está pensando mesmo nos seus recursos humanos, ele está ali para fazer uma mediação. Né? Ele está ali porque você é o cliente dele também, assim como o proprietário, o CEO da empresa, ele também é cliente dele. Né? Então ele faz essa mediação entre a necessidade do meu colaborador, né, de diferentes áreas da empresa, e a necessidade do meu CEO, do meu chefe, do meu líder, né? Então, a gente faz essa correlação, né? Essa mediação. Então, precisa realmente entender que o RH está ali para isso, para ouvir, né? Para ouvir as demandas, as necessidades. Porque, assim, se a pessoa sai e se afasta, né? Quem vai sofrer o impacto também são as demandas ali da empresa. Né? A empresa vai ficar desfalcada, porque está faltando pessoas para realizar tal atividade. Né? Se sofre se precisa realizar alguma condição e a pessoa precisa se afastar, não tem um retorno da empresa, o impacto vai ser judicial na empresa. Né? Então, é uma relação. Né? As pessoas precisam entender também. Tem que ter esse olhar, né? Tem que ter esse olhar acolhedor e preocupante, né? Sim, e que é uma relação. Eu estou aqui prestando um serviço, você me paga para isso. Né? Eu não sou subserviente de ficar a ponto de só receber e não tenho que pedir também. Né? Não tenho que só doar e não posso pedir. Né? Sim. Eu tenho que falar realmente com a forma como você falou. Eu tenho que ser transparente e dizer o que está acontecendo. Né? É claro que com cuidado, com uma comunicação assertiva, né? Mas é preciso entender que é uma troca. Né? As pessoas estão trocando. Eu presto um serviço e recebo para aquilo. Né? Porque gera muito impacto. A gente fala de RH, as pessoas tremem. Assim. Quando a gente fala de empresa, o RH tá vindo. Né? Eu não quero subir lá pro RH. Fala assim, não quero subir RH. Lá no RH. Subir pro RH parece que não volta. Então, a pessoa só some. Né? E foi arrebatado. E não é. Né? É uma relação. Né? A gente precisa desmistificar isso também. Né? É muito tabu. Né? Porque o RH demite, mas o RH contrata. O RH também gera mudanças, né? O RH gera qualidade de vida. É para isso que ele está ali. Sim, bacana. E assim, indo já mais ali pro final da nossa live, eu não sei, acho que a gente tem 1 hora de live que o Instagram permite, eu não lembro, mas acho que tem um limite aí de tempo. Indo ali mais pro final, Patrícia, o que você indica ou recomenda como tratamento, né? Eu penso nas sessões de terapia, mas assim, você tem algo para falar nessa questão de que você recomenda como tratamento da síndrome de burnout? A gente indica, né, a psicoterapia realmente. Muitas vezes é necessário o apoio medicamentoso, o apoio psiquiátrico, né? Na verdade é muito alinhado. Só que assim, a gente não precisa deixar chegar nisso, né? A gente não precisa deixar chegar nessa situação. Então não chegar nessa situação. Que eu recomendo. Tente prevenir, né? O melhor medicamento é a prevenção. Tente prevenir, se atente a si mesmo, aos seus limites. Tenha respeito consigo, respeito com as suas condições, né? Verbalize, comunique, seja transparente, né? Respeite a si e os outros, né? Porque a gente fala enquanto impacto em si, né? Mas muitas vezes eu posso causar um ambiente também ruim. Né? Eu também sou promotora de coisas ruins. Né? Então eu tenho que pensar no meu próximo também, como eu gostaria de ser tratado, né? Tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. Então além disso, né, se olhar, né? Se olhar, se cuidar, prestar atenção em si, o que te move, o que você está buscando, né? Não pegar além do que você pode, né? Se enxergar no todo esse percurso e falar, né? Preciso falar. Porque é interessante
a questão da síndrome de burnout, que realmente foi o que você falou, aquele trabalhador se perde em si mesmo, esquece até do que gostava de fazer, né? De qual esporte que você gostava de praticar, qual que era o seu hobby, porque você vive tanto na função do seu trabalho, né, que você esquece também da sua vida social, a questão familiar mesmo com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, e também de fazer atividades do seu dia a dia, né? Então, eu até penso, né, quando a gente para um pouco para respirar, busca ajuda, né, essa questão da gente também se conectar, né, consigo novamente, ou voltar a praticar as atividades que gosta, que sempre gostou, né, um hobby, alguma coisa do tipo, também pode fazer parte ali do tratamento, né, Patrícia? Totalmente. A atividade física, o lazer, Uhum. trazer o prazer para sua vida, né? É. Porque Uhum. é um prazer também trabalhar, mas não só trabalhar, Sim. né? Porque daí você se torna tanto... você, enquanto pessoa, você só se torna profissional. Você deixa de ser amiga, você deixa de ser Uhum. companheira, você deixa de estar ali enquanto uma pessoa que presta uma atividade, faz um esporte, né? Você esquece Uhum. totalmente do seu lazer, dos seus prazeres, né? Outros prazeres. Então precisa trazer um pouco desses prazeres também para gerar mais energia, né? Trazer um pouco mais de vitalidade, né? E Uhum. se lembrar de quem você é, né? Se Eu você acho fica que muito preso. eu ia fechar a nossa live perguntando mesmo qual mensagem que você deixa, né, para quem está acompanhando a nossa live, quem acompanhou, algumas pessoas entraram, outras saíram, mas assim, a nossa live vai ficar salva. Então, quem assistir a nossa live depois também, você tem assim uma mensagem final para quem acompanhou e quem vai acompanhar, né, aqui no nosso Instagram, para a gente poder fechar aqui o nosso bate-papo? Para mim, eu comecei falando isso, vou terminar falando isso. Se respeitar. Uhum. Respeitar os seus limites. Mas para isso precisa se perceber. Para isso Uhum. precisa se olhar. Muitas vezes a gente está tão aqui fora e esquece de quem é, né? O mundo somos nós também, somos aqui dentro. Né? Uhum. Então, para mim é se respeitar, é se olhar. Não tem outra forma de você se É. conhecer, de você encontrar suas motivações, de você encontrar os seus limites se você não fizer isso. Perfeito, muito Certo? bom, Patrícia. Patrícia, eu agradeço mais uma vez você ter participado aqui com a gente desse assunto tão importante. Obrigada também quem participou, né? Espero que a live salve, né? Não dê nenhum erro na hora de fechar e que dê tudo certo. Vamos tentar tirar um print aqui para a gente guardar? Vamos. Bate um print aí, eu vou bater um print aqui também. Deixa eu. Peraí. 1, 2, 3 e. Deu? Peraí, vou bater outro, peraí. Eu não vou apertar mais, tá? Você aperta aí. Tá, vai. Aí, foi. Eu Deu? agradeço quem que acompanhou aí. Tem o Felipe, que foi meu ex-estagiário também. A Olha lá o doutora Anthony, meu Lívia, aluno, ó. o Douglas. Muito legal, muito Douglas, bom ter Lise. vocês aqui com a gente. A Gabriela, né, minha sócia querida. Muito bom ter vocês aqui, quem participou, quem pôde acompanhar. Muito obrigada pela presença de quem acompanhou. E a intenção é essa, a gente trazer alguns conteúdos interessantes aqui para o nosso Instagram, né? Que possa ajudar aí, contribuir com a sociedade como um todo aí. Muito obrigada mais uma vez, Patrícia. Um grande beijo para você. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de ter estreado aí as lives, né? É, Desejo para vocês muito sucesso, que vocês continuem trazendo realmente muitos assuntos pertinentes, aí, tanto para o campo jurídico, tanto para o campo social. Tem muito a trazer aí. E com a competência obrigada. de vocês, que a gente conhece. Beijo, Obrigada, viu? Paty. Tudo de bom, Tchau. viu? Tchau, Tchau, tchau. Até beijo. mais. Um beijo.